Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu domingo. A semana só está começando. E que seja uma semana maravilhosa, cheia de alegrias, de milagres, de definições, de boas notícias. Se as primícias são santas, a massa também o é. Busque a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Se aproxime do Senhor e Ele vai se aproximar de você. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Não tenho tempo para falar. Os quais pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, pela fé, fizeram o que é certo pela fé. Alcançaram o cumprimento de promessas por causa da fé. Fecharam a boca de leões por causa da fé. Apagaram o poder do fogo por causa da fé. Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra dos 3 jovens na fornalha? Lembra de Davi enfrentando Golias? Lembra? Lembra de Josafá enfrentando aqueles 3 inimigos? Então, eu posso falar de tantos também, que seus nomes não estão aqui, mas estão em toda a Bíblia. Meu Deus! E por que fizeram tantas coisas estão nas Escrituras, por causa da fé. A fé no Deus vivo. A fé na palavra de Deus. E esse Deus mudou? Essas pessoas se decepcionaram por crer em Deus? Não. Elas alcançaram promessas, conquistaram reinos, fizeram proezas por conta da fé. E Neemias, está aqui, 52 dias. Começamos hoje. O portal está aberto para todo aquele que crê. E Deus está te chamando. E Neemias, que acreditou que uma coisa que outros não tinham conseguido. Muralhas que ficaram no chão por cerca de 120 anos. Foram restauradas em inacreditáveis 52 dias. Gente, menos de 60 dias, menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Aquilo estava mudado. Isso não mexe com você? Meus queridos, eu estou fazendo 52 dias uma vida. E todo ano eu vejo chegar na igreja pessoas que estão aí por décadas. Eu tenho testemunhos e testemunhos que eu já trouxe aqui. De gente que contou, depois 3, 4, testemunhos de pessoas com 60 e poucos anos contando. Eu estou vivendo nos 52 dias
o que eu nunca vivi em toda a minha vida. O que eu nunca vivi. Eu me lembro de uma senhora com 62 anos, que essa senhora, num 52 dias, ela conseguiu a aposentadoria dela, que eu não sei. Ela disse que ela já vinha lutando por isso, por umas questões lá, eu não lembro os detalhes, e eu não conseguia. Ela não tinha onde morar. Ela lutava fazendo faxinas e ela não conseguia mal se manter. Então ela vivia de favor, num quartinho, sendo humilhada pela irmã dela, mais velha, que já era viúva, e ela foi morar, essa irmã deixou ela morar no fundo. Quando chovia dentro de casa, ratos entravam. Ela era um sofrimento. Um sofrimento. Aquela mulher, ela disse, durante toda a minha vida foi assim. Sem ter o que fazer. Pois nos 52 dias, ela fez aquela risca no chão e disse, eu vou lutar. Ela disse que foi uma frase que eu falei. Que ninguém é novo demais, nem velho demais para começar a viver uma vida diferente. Ela disse que aquilo entrou dentro dela, assim. E ela decidiu crer que ainda havia esperança para ela. Ela usou essa expressão. Eu decidi crer que ainda tinha esperança para mim. E nos 52 dias, Deus fez por ela o que ela não tinha conseguido uma vida inteira. Ela conseguiu a aposentadoria dela. Um dos irmãos, que nem aparecia, parece que nem no velório da mãe tinha ido, para mostrar que é Deus. Tinha umas casas de aluguel, foi tocado uma das casas, ele deu para ela. E era a casa que era pequenininha, mas toda com planejados. E ele deu os móveis para ela, novos. Não dá para acreditar. Ela falou que ninguém acreditou naquilo. Que essa irmã que deixou ela morar no fundo, que humilhava ela, não dava nada para ela, até escondia a comida dela. Tinha dia que ela chegava e não tinha. Que normalmente ela conseguia trazer um pouquinho da comida da casa que ela tinha feito faxina. Porque se ela dependesse dessa irmã, não tinha. Pois ela saiu daquele fundo, foi para a casa dela, com a aposentadoria dela. E ela disse que nos 52 dias o Senhor deu uma palavra para ela. Né, sobre um dom que ela tivesse para ela começar a fazer. E ela falou, ela não estava mais aguentando fazer as faxinas. E ela lembrou que ela lá, na mais nova, ela tinha feito um curso de corte e costura, e que ela até tinha tentado, mas não foi bem sucedida. E ela decidiu retomar aquilo com pequenos consertos, fazer barras, barra de calça, pregar botão, arrumar, fazer pequenos consertos. E ela começou a fazer. E ela disse que foi impressionante. Naquele ano, ela terminou com a aposentadoria, com a casa dela, mobiliadinha, tudo arrumadinho. Ela ganhou roupas novas, inclusive na igreja, sabe? E ela terminou o ano com uma clientela, as pessoas já iam direto na casa dela. E com a aposentadoria e o ganho dela desse trabalho em casa, essa mulher que
No início, ela precisou de cesta básica da igreja, roupas, tudo. De repente, essa mulher já estava doando para a assistência da igreja. E ela disse, no testemunho dela, que eu acho que foi ainda com o Diego que pegou, que ela nunca tinha sido feliz na vida dela. E que aquele ano, ela tinha se tornado uma pessoa tão feliz, tão diferente. A vida dela foi transformada. E testemunhos como dessa senhora, eu posso contar muitos para você. Muitos. De pessoas que um dia pessoas que decidiram se levantar. E disseram, chega, eu vou crer que há esperança para mim, há esperança para você. Deus quer fazer na sua vida. Casamento, me falta tempo, igual o escritor aos Hebreus falou. Casamentos que foram reconstruídos. Barreiras que foram quebradas. Dívidas impagáveis. Eu me lembro de um pessoal que chegou na igreja devendo 5 milhões. E inexplicavelmente, quando 52 dias, quando o propósito terminou, aquilo já não existia mais, porque eles conseguiram uma negociação e aquela dívida caiu para um valor que ainda eles parcelaram. E aquele homem fez um negócio, uma venda gigantesca e quitou aquilo nos 52 dias. Conquistas de imóveis, assim, mudanças em tantas áreas, eu fico horas contando. Pessoas que ficaram por décadas, como aquelas muralhas, mas em 52 dias, Deus levantou os muros da vida delas. Deus quer levantar os muros da sua vida. Deus quer restaurar sua vida. Deus quer fazer. Mas você precisa crer. E passar pelo portal. Dar seu passo de fé. Tudo começa com um passo de fé. Quantas pessoas que num período como esse decidiram, não, eu vou parar o que eu estou fazendo. Buscaram, gente que decidiu. Eu tenho histórias de pessoas que conseguiram tirar férias e vieram de outro estado para fazer os 52 dias. Muitas que fizeram dos 52 dias o seu período sabático. Pararam o que estavam fazendo. Porque cansaram dos resultados. E decidiram, eu quero minha vida mudada. Como Neemias, fizeram igual Neemias. Neemias rompeu com a vida que ele tinha, com tudo que ele conhecia, e decidiu ir para Jerusalém para restaurar aquelas muralhas. E fez um trabalho fora do comum. Tudo começa com um passo de fé, com uma decisão de fé. Deus não mudou. E eu sei que nesse período dos 52 dias há uma unção que nos capacita a viver o impossível. E nós vamos ver o impossível como nunca vimos. Acontecimentos impossíveis. Deus vai se manifestar. Eu sei que Deus vai se manifestar, como nunca. E Ele está te dando a oportunidade de sair de onde você está, de parar o que você está fazendo e se jogar nele com toda a força. Como esses aqui se jogaram. E por isso fizeram coisas tão grandes, realizaram coisas tão grandes. Isso terminou aqui? Não, Deus é o mesmo ontem, hoje, e vai ser eternamente.
Ele continua se manifestando, respondendo àqueles que creem. Felizes os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que creem. Porque se você crê, você vê a glória de Deus. Toda pessoa que decide crer no que está escrito, não no que está vendo. Se Neemias fosse olhar, ele ia querer sair do lugar que ele estava, um lugar bonito. Ele estava na fortaleza de Suzã, servindo o rei. Romper com tudo aquilo para ir para um lugar destruído, com gente caída, um lugar feio, cheio de ruínas, de pedras queimadas. Mas ele entendeu que aquelas muralhas era o destino dele, o propósito da vida dele. E ele foi. E nós conhecemos Neemias exatamente por conta das muralhas. Aquilo tocou o coração dele. Ele entendeu que Deus tinha aquele chamado com ele. Era para ele. Ele era a pessoa escolhida. E ele viajou uma distância tão longa. Aproximadamente uns 1.600 quilômetros, mas não tinha trem nem avião. E ele foi para aquele lugar. Em 52 dias, tudo foi restaurado. Eu amo falar de Neemias, a liderança de Neemias, a história de Neemias. Gente, eu leria o livro de Neemias assim. Olha, para mim é um livro fora do comum. Eu aprendo tanto. Leio o livro de Neemias, é um livro tão pequenininho, mas que muda a sua história de vida, muda a sua vida, muda a sua perspectiva. É uma história de fé, de coragem, de determinação, de sacrifício, de renúncia, de entrega e do sobrenatural. Como nós vemos o sobrenatural. É por isso que Deus opera tantas restaurações nos 52 dias. Porque, pelo óbvio, né? Porque fala de restauração, da história de alguém, conta a história de alguém que trabalhou por restauração e viveu restauração. Então, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram força. Aleluia. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. O que está morto aí na sua vida? Deus quer trazer de volta. Lembra do Lázaro? Um morto de 4 dias e o Senhor trouxe de volta. O que está morto? Lembra do vale de ossos secos? Que reviveu? Não é porque uma coisa está morta que Deus não pode ressuscitar. Está no chão que Ele não pode restaurar. Que todo mundo diz que acabou, que Ele não pode trazer de volta para você. Gente, eu vivo contando para você da história da restauração do casamento dos meus pais, que depois, mais perto, mais de uma década, separados, o Senhor restaurou. E eu posso ver o cumprimento das promessas, do que Deus havia prometido à minha mãe. E eu ouço das pessoas, não é só eu que vejo isso, não. Eu vejo e ouço quem está perto de mim dizendo que meu pai... outro dia alguém ainda disse assim para mim, eu tinha dificuldade de acreditar na mudança das pessoas, até eu ver o que Deus fez na vida do seu Maurílio. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu
é fiel. Aleluia. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, não adianta nada você ouvir uma palavra poderosa e não misturar com a fé. Então o escritor aos Hebreus fala que o povo ouviu. Lembra do grupo original que saiu lá do Egito? Eles ouviram a palavra, mas não misturaram com a fé. Muitos já ouviram a palavra, mas não misturaram com a fé. E Deus está te chamando a pegar a palavra e misturar com a fé. E viver o melhor tempo da sua vida e terminar esse ano como o melhor ano da sua vida até então. Disparado como o melhor. Vamos, tem um portal aberto. Hoje, nós largamos com 52 dias. E Deus está falando com você. Mistura com a fé. O portal está aberto. E há uma unção que nos leva a viver o impossível. E eu creio nisso. Porque Deus vem falando com a gente faz tempo sobre isso. E eu creio de todo o meu coração. Levante-se com fé. Porque é tempo de restauração. É tempo de você viver aquilo que hoje é impossível, mas Deus tornará possível se você crer. Mistura com a fé a palavra que você vem ouvindo. Creia, decida crer no Deus que não falha, que nunca falhou. No Deus Todo-Poderoso. No Deus infalível. Nesse Deus fiel. Se você crer nele, o honrá-lo. Quando você crê nele, você honra o Senhor. Você o agrada. A única forma de agradar a Deus é usando a fé naquilo que ele falou. Pega a palavra dele, mistura com a fé. Creia e dê seus passos de fé. E veja a glória dele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha vestido cada pessoa que está orando comigo agora, tocado, despertado, levantado. Senhor, que hoje pessoas estejam tomando essa decisão que vai mudar o resto da vida. A decisão de te buscar como nunca buscou, de se aproximar do Senhor, de se jogar no Senhor, de abraçar a sua palavra, misturá-la com a fé, agir a fé, se mover em fé, porque o Senhor quer fazer, o Senhor não mudou. Tudo que temos que fazer é crer no que estamos recebendo. A palavra está aqui, está sendo liberada para nós, está ao nosso alcance. Basta crer e nos mover. É só crer. Basta crer. Felizes os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que creem. Senhor, bem-aventurados os que creem. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crer, nada é impossível para o Senhor. O que é impossível para o homem é possível para o Senhor, nada é difícil para o Senhor. E há uma unção que nos capacita a viver o impossível. Basta crermos e avançarmos em fé, passarmos por esse portal maravilhoso de oportunidades. É um tempo de grande oportunidade. Que oportunidade que o Senhor está nos dando. Que ela agarre, que ela pegue, que ela segure. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo. E concordo com todas as vitórias e mudanças, com o impossível sendo materializado na vida dela.
Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha transformado a perspectiva dessa pessoa, que ela tenha se vestido dela e já se levantado com essa decisão de que ela vai dar passos de fé e viver o melhor tempo, um tempo de restauração, que ela vai viver o impossível, que ela vai dar condições para o Senhor materializar aquilo que é impossível na vida dela. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e te louvo pela sua bondade e fidelidade. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, às 9, eu abro o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, vou celebrar a Santa Ceia, consagrar os dizimistas, dar início aos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Levante-se e venha. Conte com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Hoje, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Conheça o nosso super lançamento, livro Oração de Neemias, Deus Grande e Temível, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro que mostra a história de um dos homens mais incríveis da Bíblia, que não se deixou desanimar e lutou pela reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. Use o exemplo de Neemias, sacrifique o conforto e lance-se nesta fé viva, que tem o poder de reconstruir os muros da sua vida. Uma leitura de fácil entendimento e com uma profundidade que fará você expandir a sua mente. Adquira em um dos nossos templos ou pelo nosso WhatsApp 11 3296 9449. Conheça o nosso devocional Muito Boa Noite para você, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.